E eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? E você pode colocar a mão no teu coração, querido, e declarar o que nós acabamos de adorar a Deus. Nós vamos, esse louvor ele diz, as minhas mãos eu quero levantar, mas eu queria que você levantasse o seu coração no altar do Senhor. E declare a Ele cantando em uma só voz, nós como igreja. E é o que nós desejamos, Senhor, que o nosso coração ele suba aos céus, receba o que é do Senhor e venhamos a derramar, transbordar no teu altar, Senhor, para que vidas possam ser alcançadas, porque nós queremos ser cheios da tua presença, Espírito Santo. Somos falhos, fracos, mas o Senhor que habita em nós é perfeito, é forte, é grande, é poderoso, é maravilhoso, é majestoso. O Senhor habita o nosso coração e que nessa noite os nossos ouvidos possam estar atentos a te ouvir. O nosso pensamento a discernir tudo que o teu Espírito Santo quer nos dizer. E o nosso coração, Senhor, possa ser morada permanente do Senhor. É o que mais desejo nessa noite, em nome de Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia no livro, aleluia, no Evangelho de João, no capítulo 1, amém? Evangelho de João, no capítulo 1, e no versículo 10, aonde a palavra de Deus, amém, queridos? A palavra de Deus no capítulo 1 do Evangelho de João, e no versículo 10, a palavra de Deus diz assim: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. No versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Você pode se assentar, adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor, amém? E o desejo do meu coração, irmão, é que você, assim como o Senhor, Ele ministrou no meu coração acerca da palavra advento. O que é a palavra advento? Quando fala-se advento, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? Natal. O que nós estamos fazendo aí, nos preparando para quê? Para o Natal. E o que é o Natal? É o nascimento de Jesus, simboliza o nascimento de Jesus, aonde nós comemoramos o nascimento do Messias. Mas quando o Senhor, Ele me falava acerca dessa palavra advento, o Senhor, Ele me levou além. Quando eu pude perceber, lendo essa palavra, o que é que estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Foi o nosso Jesus. Tudo foi criado por Ele, para Ele. Ele nasceu, Ele esteve aqui, Ele caminhou como Deus em forma humana, e nós não o reconhecemos. O Evangelho de João, ele começa o capítulo dizendo que o verbo se fez. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Por que verbo? O verbo se fez carne, por quê? Porque ele era Deus. Por que verbo? Porque era Deus agindo na terra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo, querido, era Jesus. E nós vemos tantas as coisas acerca do advento que nos quer dizer esperança.
o nascimento de algo novo, o recebimento de uma nova história. O advento é algo que nós estamos esperando. Nós estamos esperando o nascimento de Jesus, queridos? Nós estamos esperando o nascimento de Jesus. Não estamos esperando mais o nascimento de Jesus, porque Ele já nasceu. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio, Ele era Verbo. Deus deu o único Filho para que nós fôssemos libertos do pecado, e Ele andou nesta terra e nós não o conhecemos, nós não o aceitamos. No versículo 11 diz assim: veio para o que era seu, o reino já era de Jesus, mas nós não entregamos para Ele, porque não reconheceram Jesus como o Messias que havia nascido de uma mulher, que falou com um anjo, que concebeu do Espírito Santo, que era casta, que carregou no teu ventre, que nasceu numa manjedoura, que foi caçado para morrer. Esse foi o nosso Jesus, ao qual nós declaramos e festejamos o Natal. Ai, irmã, mas você está dizendo, então a gente não pode comemorar o Natal? Não, queridos. Muito pelo contrário, foi através dele que tudo se fez novo de novo. Foi através do nascimento de Jesus que eu e você podemos estar aqui. Mas eu quero te chamar a atenção. Nós preparamos o Natal de que maneira? Comelança, bebelança, encontramento de família, não é assim? Estou falando até um português bem, né, que nem existe. E o Senhor, Ele me chamava a atenção acerca como é que eu e você estamos nos preparando para o que há de vir, porque Ele virá novamente. Ele já caminhou por esta terra, Ele deixou os ensinamentos dEle. Temos a história para contar, que ela é verdadeira, ela não mente, ela não falha, porque o nosso Jesus, Ele é vivo e vive e reina no meio de nós. E por isso estamos alegres aqui na presença do Senhor. Quando a palavra ela nos diz, no versículo 6, e eu quero te chamar a atenção, a respeito do homem, ao qual ele foi enviado por Deus, e este era chamado João. João, aleluia. No versículo 12 a palavra diz assim: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então todo mundo é filho, irmão? Não, é filho de Deus quem crê no Senhor. Então não adianta, nasceu nesse mundo, Deus ama todo mundo. Aquele que recebe o Senhor como único Senhor e Salvador, esse recebe o nome de filho. E a palavra diz: houve os que não reconheceram, mas aqueles que reconheceram foram chamados de filho. O vento não está me ajudando aqui, viu, irmão? Glória a Deus. E a palavra de Deus, irmão, ela não mente, ela não falha. E eu fui lendo isso daqui, acho que eu não sei quantas vezes eu li isso aqui para entender o que o Senhor queria falar comigo. E no versículo 13 disse assim: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito. Unigênito o quê? Único do Pai, cheio de graça e de verdade. E João testificou dele e clamou. Quem é esse João que testifica e clama? É o João apóstolo? Não, é o João Batista, aquele que é filho de Zacarias, filho de Isabel, ao qual ainda no ventre de sua mãe, quando Maria se achega, ele salta no ventre, reconhecendo que o que Isabel carregava no ventre era menor do que o que Maria carregava no ventre. Mas os dois fizeram a vontade de Deus, sendo assim Jesus, sendo assim João Batista. E ele, olha o que ele diz, irmão, isso foi um mistério que Deus falou comigo. No versículo 15 ele diz assim: este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim,
porque foi primeiro do que eu. Quando você lê a primeira vez, eu creio que do jeito que eu li aqui, você não entendeu, né? Amém? Ele diz assim: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Por que João Batista? João Batista, ele veio para testificar que o Messias viria. Então João, ele diz que aquele que veio depois dele, por quê? Porque João Batista batizava com água. Aquele que veio depois de João Batista já era antes dele. E aí o Senhor falava assim: por quê? E eu perguntava: por que antes dele? Porque o Senhor, irmão, Ele vai fazer em nós, Ele vai fazer por nós, e Ele vai fazer depois através de nós. O Senhor, quando Ele vai fazer em mim, é quando eu ainda sou entretecida no ventre da minha mãe. Quando Ele vai fazer por mim, é quando eu estou caminhando. Mas Ele vai fazer através de mim, quando eu recebo a minha promessa, ainda que eu recebi no ventre da minha mãe. Você compreende que nesse sentido, o Senhor, Ele falava ao meu coração acerca do que João Batista estava querendo dizer ao povo. Eu não vou terminar, não vou ler tudo, mas a palavra vai dizer: muitos daqueles homens, os fariseus, eles queriam saber quem era João Batista, porque muitos achavam que João, ele era o Messias, porque ele batizava em nome de Jesus Cristo. E quando João Batista, é tão lindo, irmão, a humildade de João, ao qual ele foi chamado a fazer. João, ele vem de um tempo aonde ele acreditava, ele testificava, ele era fiel naquilo que tudo o que dizia acerca a respeito de Jesus estava mostrando e dizendo a ele. Ele testificou. Para que eu e você estamos aqui, queridos? O que é que eu estou fazendo aqui, se não testificando que Jesus vive e que Ele ainda vai voltar? Ah, irmã, você começou falando do advento. Por que eu começo dizendo sobre o advento? Sobre o Natal? Porque, irmãos, nós não podemos nos distrair com coisas deste mundo. Nós não podemos nos deixar a levar de maneira ao qual vivenciamos as coisas como pagãos. Não tem nada de Papai Noel. Não tem nada, as crianças têm que ter fantasia. Fantasia nada, ninguém vive de fantasia. Ninguém sobrevive de fantasia. Nós vamos sobreviver e viver de fantasia se nós vivenciarmos em cima de uma mentira. Ah, mas o Papai Noel, a criança vai entender. Eu tenho 2 filhos e eles sabem o que é Papai Noel. Que não existe coisa nenhuma se eu e o pai dele não trabalhar para dar para eles o sustento de todo dia. Para presentear eles quando eles querem. Esse é o Papai Noel. O meu Papai Noel, ele não existe. Existe um Jesus que foi morto na cruz por mim. Existe um Jesus que pereceu pela minha vida. E que até hoje Ele vive e reina, usando filhos e filhas através do Espírito Santo, para que nós possamos morar no céu, quando eu e você formos para a glória. Então é errado falar para uma criança que não existe Papai Noel? Não, querido. Errado está o pai e a mãe que não conhece a palavra de Deus e não consegue falar a verdade para o filho e para a filha. Ah, irmã, mas você é dura demais. Ó, irmã, vou te dizer uma coisa. Eu estou criando filho para que no futuro eles venham falar da verdade de Jesus. Eu não estou criando filho e filha, eu e Beto, para que no dia de amanhã ele venha acreditar em fantasias que não nos levam a nada, que não salva ninguém. Muito pelo contrário. Quantas são as crianças que se frustram porque colocam meia na janela esperando que alguém coloque presente? Eu vou dizer para você que eu fui essa criança no sítio, eu morei no sítio. E quando eu morava no sítio, falava de Papai Noel, eu acreditava que na noite de Natal, vinha mesmo um trenó com um velhinho gordinho, com um saquinho. E eu lembro que eram umas meias tão velhas, sabe? Aquelas meias que nem cabiam no meu pé mais, pendurava num prego, na estronca. Sabe o que é estronca, irmão? Você conhece a estronca da casa de madeira? Eu colocava e no dia de manhã eu chorava, sabe por quê? Porque o meu pai estava preocupado em trabalhar e ganhar o arroz e o feijão para mim. Meu pai nem sabia que eu colocava uma meia lá, porque eu queria ganhar um presente. E aí hoje a gente vê pai e mãe que às vezes
não liga para o filho o ano inteiro, aí acha que dá um presente muito caro, o Papai Noel chegou, tá tudo certo, irmão. Os nossos filhos, eles carecem da verdade. Nós não somos eternos. Se você quer fazer isso com o seu filho, fique à vontade, mas eu tenho a obrigação de dizer que não vai levar nada. Não vai levar nada. Como disse o nosso pastor, o povo perece por falta de conhecimento. E essas crianças que nós temos hoje, eles estão tão avançados no conhecimento que eles dão um olé em mim e você, se nós bobear. Dirá se eu e você explicar. Pergunta para o Lael o que é Papai Noel e a Elisa. Eles sabem falar. É gostoso? Ai, a magia do Natal. Pelo amor de Deus, que magia! Em nome de Jesus, que magia! E eu estou mudando isso aqui, não estava preparado para falar. Mas já que Jeová começou, irmão, a palavra magia não provém do Senhor. A palavra magia, ela não provém do céu, não é isso que Deus nos ensina na palavra dele. Como que nós podemos trazer isso para dentro dos nossos lares, para dentro das nossas casas, em nome de Jesus? Ai, é tão gostoso, né? A magia do Natal dá uma paz na gente. A magia do Natal dá uma alegria na gente. Não, querido, o que te dá alegria foi tudo que Deus declarou sobre a vida de Jesus e colocou para que eu e você estivesse aqui hoje falando do amor verdadeiro, que Ele foi até a cruz do Calvário, para que eu e você fosse libertos das nossas enfermidades, das iniquidades, do nosso pecado, e assim alcançasse a salvação. E aí eu entendo por quê. Por que será que Jesus caminhou aqui e ninguém o viu? Ai, irmão, alguns conheceram Ele. Sim, é por isso que nós estamos aqui, porque alguns acreditaram. Mas, irmãos, a nossa obrigação enquanto servos, verdadeiros adoradores de Cristo, é entender o que eu e você estamos fazendo no reino. Qual o nosso papel? Ide fazeis discípulos, não foi isso que Jesus mandou? Levanta, trabalha, faça, realiza, profetiza, concretiza, vá em frente. Nós temos um alvo, é preciso falar do amor de Deus. As pessoas estão perecendo, os nossos irmãos, porque não conhecem da palavra de Deus, porque muitas vezes nós não nos comportamos como deveríamos. E aí João Batista, aquele povo, começa a declarar, vá comigo, acompanhe na leitura. Lá no versículo 22 diz assim: e disseram-lhe, pois quem és que demos resposta àqueles que nos enviaram? Porque alguns dos homens fariseus, eles estavam querendo saber quem era João Batista. E João Batista, aqueles homens começam a questionar, o que nós vamos dizer para aqueles homens que nos enviaram, se você não falar quem tu é? E João Batista diz assim: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Porque Isaías, 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías foi o profeta que mais declarou sobre o rei messiânico. O que é rei messiânico? O nascimento do Messias, o nosso rei Jesus. Isaías, ele declarava: Deus maravilhoso, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, que seria o ideal de paz. Quantos anos? 700 anos antes de Cristo. Isaías, se eu não me engano, no capítulo 11, ele vai declarar o ideal de paz com a chegada do Messias. Irmão, 700 anos Isaías já profetizava acerca do nascimento de Jesus. E aí aqueles homens, João Batista, ele vai dizendo, e os que tinham sido enviados eram os fariseus, como eu acabei de dizer. E perguntaram-lhe e ficaram ali insistindo. João respondeu-lhe no versículo 26, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um que vós não conheceis. E me dá uma tristeza, irmão, porque tantos são de nós, dentro das igrejas, que ainda não conhecem o verdadeiro amor de Cristo. Vive como pagão. Vive como se não conhecesse as Escrituras. Irmão, quando nós começamos a nossa caminhada com
Eu não sabia abrir a Bíblia. Quando o pastor falava assim, quando falava dos profetas menores, me dava até um negócio assim, ó. Porque eu não conseguia achar. E eu folheava a Bíblia de frente para trás, de trás para frente. Às vezes mentia para mim mesmo. Abria a Bíblia ali para ninguém ficar me ajudando a procurar. Quem nunca? Quem nunca? Eu não conhecia a palavra. E hoje, quando eu ouço ver a palavra de Deus, Jesus caminhou na terra. E esses fariseus estão dizendo o quê? Que muitos, quem era tu, ô João Batista, não sabia que João não era o Messias. Eles também não conheciam, mas existiam outros que também não conheciam a Jesus. E eu te pergunto nessa noite, irmão, você conhece o que é ter uma vida com Jesus? Você tem se dedicado como aquele homem e como aquela mulher que desceu as águas, dizendo, você aceita o Senhor como o único e salvador da sua vida? E você e eu dissemos, sim. Será que nós estamos ainda nos perguntando quem é Jesus? Ou o que Ele pode fazer na nossa vida? Será que eu e você temos perguntado o que eu estou fazendo? Como eu estou fazendo? Onde eu estou fazendo? Em que eu tenho acreditado? Aqueles fariseus, eles questionavam João Batista. E João Batista, sendo questionado, a palavra vai dizer que de repente ele olha. E quem vem? Olha aqui, leia comigo, lá no versículo 28 diz assim, no versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Senhor vai dizer para nós nessa noite, tem aquela situação difícil que você tem na sua vida? Sabe? Aquele problema que você fala assim, não tem jeito, não dá, eu não consigo, eu não posso. Assim como João Batista naquele momento sendo questionado acerca de quem ele era, e ele dizia, eu não sou o Cristo, eu batizo com água, mas virá outro que você não conhece. Ele vê Jesus e diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Senhor vai dizer para mim e para você nessa noite, declare isso na sua vida, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho. Aquilo que é impossível para você, declare com fé, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Ele é senão o nosso Jesus, que mesmo às vezes, não sabendo, não reconhecendo Ele, não pare de buscar. Irmã, eu oro, eu não sinto nada, querido, continua buscando em nome de Jesus. Ele veio para ser conhecido, Ele veio para me salvar, Ele veio para te salvar. Ele não veio para alguém me perguntar, quem é você? Eu sou filha do Deus vivo que me escolheu para servir e adorar ao Senhor. Eu sou filha daquele que é dono de todas as coisas. Rei dos reis, Senhor dos senhores, o nome que é sobre todo o nome. E nada é impossível para aquele que crê no nome do Senhor. Esse é o advento, irmão, que nós esperamos. João Batista, ele declara, ele vê Jesus vindo acerca dele. E eu fico pensando, irmão, eu fico louquinha, querido. Olha, está errado falar louca, mas eu vou te falar. Eu fico assim, ó, extasiada. Eu falo, meu Deus. No dia seguinte, aqueles homens, quem eram os fariseus, irmãos? Eram homens que caçavam. Eles estavam à procura do Messias. Eles estavam querendo saber quem era Jesus para fazer uma fungadinha no cangote de Jesus. Não, irmão, não. Jesus, ele foi perseguido por onde ele passava, mesmo realizando. Quantos de nós somos perseguidos pelas coisas que Deus tem falado para nós? Quantas coisas porque Deus tem mostrado a nós? Eu vou te dizer uma coisa, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse que eu conheço, é esse que eu sei quem é. É esse
nele que eu acredito e é por ele que eu e você estamos aqui nessa noite. Mas o Senhor, Ele me pergunta e Ele está te perguntando: como é que você tem declarado isso na sua vida? Acerca de quê? Acerca de quem? Você tem visto Jesus se achegando a ti e conhecendo Deus e declarando que é Ele que pode todas as coisas. Ele é o verbo que se fez carne no princípio. Mas Ele habita hoje aqui, irmãos, Ele habita em mim e você. O Espírito Santo que dele deixou quando Ele ressuscitou. Ele habita em nós. É um anseio. Deixamos de fazer as coisas porque o outro não faz. Deixamos de fazer as coisas de falar porque o outro não fala. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para toda a incredulidade. Eu não sei se você está entendendo aquilo que o Espírito Santo de Deus está querendo te dizer. João Batista, quando ele vê Jesus, ele vê Jesus. E hoje nós podemos acreditar que se um ou mais estiver reunido no nome dele, ele está aqui. E quando nós declaramos o nome dele, as correntes se quebram, milagres acontecem. Nós não podemos ter essa apatia espiritual, essa preguiça, esse orgulho bobo, essa arrogância que não leva a lugar nenhum, de não ir em busca daquilo que Deus está fazendo ou falando. Querido, se eu quero comer pinha, eu vou no mercado e compro, amém? Mas vamos dizer que não tem um mercado para comprar. O que eu vou ter que fazer? Preparar a terra e plantar a pinha, cuidar da pinha. Para quê? Para que ela venha crescer e eu venha comer do fruto. Como eu conheço Deus? Fazendo a obra de Deus, lendo e meditando na palavra de Deus, orando, conhecendo, buscando, fazendo. E quem é o único que pode impedir eu e você de fazer a obra de Deus? Ah, irmã, fulano. Ó, irmão, vou falar uma coisa para tu. Jesus, quando voltar, Ele não vai perguntar se o irmão A e B impediu você de fazer, não. Ele vai querer saber por que você não fez. Nós ficamos inventando desculpas e desculpas e desculpas para não fazer Deus conhecido através das nossas vidas. E isso, irmão, deixa a gente triste. Porque nós nos negamos e isso é deixar de conhecer a Deus. E isso não é fazer o ID de Jesus. Isso não é testificar o que Deus nos ensina. E num tempo de advento, onde nós estamos comemorando a vinda do Cristo, o nascimento, comemorando, compartilhando, e como é bom. Lógico que é algo diferente, porque nós vamos nos lembrar do que aconteceu lá atrás, a história de Jesus. Mas não pode ser apenas um momento onde nós vamos sentar em volta de uma mesa, fazer uma única oração, comer e beber. E em muitos lugares das famílias acontecem as brigas que ficam o ano inteiro brigado. Depois dessas festas de Ano Novo e Natal. Quantas são as famílias que nós vemos dessa maneira? Mas João Batista, ele nos ensina através da palavra, ele testifica algo verdadeiro. Ele testifica algo que nós precisamos conhecer. Para quê? No início do capítulo nós não lemos, mas vai dizer que Ele é a luz do mundo. As trevas não superaram a Ele, não conheceu, não entende, não compreende. E nós precisamos aprender a ser luz aonde nós estamos. Olhar para dentro de nós nesse tempo de nascimento. Nesse tempo em que nós comemoramos o Natal. Para de olhar para o outro. Para de olhar para o direito da esquerda. E olha o que você é. Olha o que você faz. Olha o que você está pensando, o que você está vendo. O Senhor, Ele vai falar ao meu coração.
Os nossos olhos são janelas da alma. O que é que nós estamos vendo que não tem dado a nós a esperança de um amanhã com o nosso Senhor? O que é que nós estamos ouvindo deste mundo que nós não acreditamos mais no advento do que ainda há de vir? De servir a Deus até que Ele volte, porque Ele vai voltar. O que é que está dentro do nosso coração, dentro da nossa igreja, que está nos impedindo de testificar essa esperança que é verdadeira e viva? Eu não posso mudar o Beto que mora comigo, que vive comigo, que dorme comigo, é o meu esposo. Mas eu posso me mudar para viver com o Beto. Assim são as coisas que nos perturbam e que nos impede de conhecer Deus e de falar desse Deus. Não são as outras pessoas, não são. Na grande maioria das vezes somos nós mesmos com as nossas feridas internas, é que nós não conseguimos falar do verdadeiro amor de Deus. Não conseguimos falar dessa esperança. Como eu digo de algo que tem esperança, se nem eu consigo ver a esperança naquilo que eu faço para Deus? Que você receba isso no seu coração. Que nós como igreja venhamos a refletir no sentido verdadeiro do Natal. É ajudar um irmão que necessita, irmão. É bom a gente comemorar, é bom a gente festejar. Mas como que nós estamos nos preparando para a próxima vinda de Jesus? Devemos lembrar da nossa história para saber de onde Deus nos tirou. Mas é preciso lembrar que Ele já nasceu. E vá comigo para a gente terminar. Lá no livro de Atos. É bem na frente aí de João. Atos 1. A palavra de Deus vai dizer assim. No versículo 1 de Atos e no capítulo 2. Aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas. Do que estamos dizendo? Da ascensão de Jesus. Quando Jesus, ele é morto, ele ressuscita, ele dá provas infalíveis de que ele está ali. João lá atrás, o que nós acabamos de ler, nós acabamos de compartilhar, ele está dizendo que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E que ele, João, ele conhece Jesus, ele vê e ele declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no decorrer do livro de João, ele vai falar dos feitos de Jesus. E por que eu quero fechar com uma palavra de Atos? Porque ele vive, Jesus depois de ressurreto, ele ficou 40 dias ainda caminhando por aqui com aqueles discípulos para dizer e ensinar acerca do que agrada o reino de Deus. 40 dias, irmãos, ele ainda ficou. É isso que a palavra do Evangelho diz. E no versículo 4 diz assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Nós estamos esperando a promessa, felizes em poder compartilhar e comemorar o nascimento de Jesus, que é o Natal. Mas é preciso que eu e você esteja atento e vigilante para que nada venha roubar aquele entendimento ao qual nós sabemos que Ele vai voltar. Ele ressuscitou no terceiro dia. E ele deu provas infalíveis, a palavra diz, provas infalíveis de que ele era vivo. E ficou ali 40 dias com aquele povo. E determinou. O que é determinou, irmão? Ele falou. E se Deus determina é porque vai acontecer. Deus, a palavra dele, ela não volta vazia jamais. É por isso que nós não podemos viver como se não houvesse amanhã. As nossas preocupações não devem ser levadas para o amanhã, porque a palavra nos ensina que a cada dia já tem o seu próprio mal. Mas nós precisamos viver na santidade de Cristo, esperando que Jesus volte e que eu e você venhamos ser reconhecidos por Ele, para que nós possamos reinar na glória do Pai pela eternidade. Vire comigo, vire aí a página que você está. No versículo 7, eu vou ler isso daqui porque eu espero que você medite na sua casa. A palavra vai dizer assim, no versículo 7.
Isso é Jesus, depois de ressurreto. Jesus, 40 dias com aqueles discípulos, Ele está ali no ensinamento, e Ele está nos ensinando, Ele está nos dizendo nessa noite. E disse-lhes: não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre nós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, pois, elevando as alturas, olha, isso é glorioso, irmão, é glória de Deus, uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos, e estando os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Aqueles discípulos, eles estavam, a palavra vai dizer, em algum lugar do Monte das Oliveiras. Aqueles discípulos estavam ali, e de repente vem uma nuvem, e Jesus, ele começa a subir, começa a se ausentar da visão deles, e 2 varões se achegam àqueles homens, e diz: por que vocês estão olhando Jesus subindo? Porque assim como viu subir, Ele também vai voltar. E eu declaro, e eu quero, em nome de Jesus, é o desejo do meu coração, irmão. Essa é a esperança que nós temos da volta de Jesus. Que a igreja de Deus possa reinar no céu com glória, graça, misericórdia, e livre do pecado, sendo salvo de tudo aquilo que nos afronta. Irmãos, quando eu leio a palavra, parece que eu estou lá. Imagina nós aqui nesse momento agora, discípulos de Jesus. Nós já sabemos que Ele é ressurreto. Ele está aqui. Imagina, irmãos, eles eram homens como nós. Eles estavam naquele Monte das Oliveiras. Imagina a glória restabelecida naquele lugar, aonde vem descendo uma nuvem, e essa nuvem de glória, ela é sobre a igreja. Por quê? Porque diz, quando Ele subiu aos céus, o Espírito Santo de Deus ficaria conosco, e obras maiores nós faríamos. Aqueles homens, eles estavam ali com Jesus, e Jesus, ele vai subindo naquela nuvem, e desce 2 varões, creio eu que anjos, e fala para eles. Imagina falando para nós aqui: por que vocês estão olhando? Imagina nós olhando para o céu, Jesus indo, e nós olhando aqui: meu Deus, Jesus está subindo. E aquele anjo desce, os varões descem e fala: por que estão olhando? Do mesmo jeito que estão vendo ele ir, ele vai voltar. Irmão, se eu e você não morrer, nós vamos ver isso acontecer. E vocês vão lembrar dessa Cátia aqui, pregando essa palavra. Eu creio. Por que eu estou atentando para isso, irmão? Ele vai voltar. Consertemos a nossa casa, consertemos o nosso coração, nos arrependamos do nosso pecado. Aquilo que Jesus te mandou fazer, aquilo que Deus te mandou fazer, faça. Deixa o orgulho para lá, deixa a arrogância para lá, viva o tempo de Deus, viva o que Deus te mandou. Mas as pessoas não vão entender. Irmão, o que os outros vão pensar de mim, de você, não muda nada. O que muda é o que Deus sabe a nosso respeito. É por isso que eu e você estamos esperando Ele voltar, porque a igreja de Deus, ela é vista como louca lá fora, mas para Deus é Ele, em questão de tempo, que nós vamos ser reconhecidos pelo nosso Deus. Nós precisamos nos movimentar, queridos, no reino dos céus. É preciso nessa noite. Eu gostaria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Quando diz aquele homem, aqueles varões, eles dizem àqueles discípulos: assim como viste Ele subir, Ele vai voltar. É bom dar glória, é bom sentir a presença,
É bom adorar a Deus. É bom ouvir Deus. É bom, irmão, é bom a gente estar aqui na igreja. É maravilhoso. Em outro lugar melhor nós não poderíamos estar. Mas o que nós estamos pregando e declarando nessa noite não é loucura, é verdadeiro. Ele vai voltar. Ele vai voltar, querido. E quando Ele voltar, nós vamos prestar conta sozinhos do que fizemos para Ele. Então eu quero te chamar a atenção nesse culto de hoje, que logo o próximo culto já vai ser depois do Natal. Seja você testemunha viva de Cristo, aonde Deus vai te colocar nessa festança de Natal, aonde você vai com a tua família. Seja você um adorador por excelência. Tape os ouvidos para aquilo que não te edifica. Leia a palavra. Ah, Deus, eu leio a palavra. Ainda ontem a gente conversava com a irmã que pede discernimento para Deus das coisas quando lê a palavra que às vezes não entende. Irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer que o nosso trabalho é abrir a nossa boca para Ele, porque Ele a encherá, amém? Então não tenha medo, querido. Existe um testemunho vivo que nós vamos testificar da parte de Deus. E esse testificar, ele tem que ser um testemunho verdadeiro. Porque o testemunho que não é verdadeiro, ele não agrada ao Senhor, não é recebido aos céus. Mas aonde você passar, aonde você estiver, realiza o ID de Jesus. Não importa se depois que você falar de Deus, ninguém mais olhar na sua cara. Porque você está preparado para isso? Tá, crente? Porque acontece de no meio dos nossos, porque é fácil falar de Deus para quem a gente não conhece, né, irmão? É bom falar de Deus para quando a gente não conhece. Mas falar de Deus para aqueles que conhecem a gente dentro de casa não é brinquedo, não. Se nós não damos testemunho verdadeiro, certamente nós não vamos conseguir falar. Mas eu vou te dizer uma coisa, que se você se arrepender dos seus pecados, aceitar o Senhor como único Senhor e Salvador da tua vida, aquilo que você fez lá atrás já não te acusa mais, porque você é nova criatura, assim como lemos que estamos chamados de filho, e você tem autoridade no lugar que você estiver, pisar a planta dos seus pés, falar do amor de Deus, e o Espírito Santo que vai à tua frente, é Ele que vai encher aquele que você vai falar do Senhor. Então não espere vir um ano novo para fazer de novo. O ano que vem eu faço, querido. Talvez alguns de nós aqui não cheguem o ano que vem. Eu não sei se o ano que vem eu vou estar aqui. Espero que sim, para honrar o Senhor. Mas eu não sei quando Deus vai me recolher. E se você tiver essa oportunidade, pegue essa palavra, porque aqui disse que nós receberíamos virtude e poder do Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele é comigo e com você. Então, medite nisso. O que é que nós estamos preparando para aquilo que há de vir, que é o nosso Jesus? Para o nascimento, nós já sabemos que o Natal nós vamos festejar. Mas que nós como igreja venhamos a nos atentar. Como é o preparar dessa ceia para aquele que há de vir? Será que vamos estar como as virgens que não tinham azeite na lâmpada? Que vamos ficar enlouquecidos no meio das festanças e vamos nos esquecer do principal sentido, que é estar presente naquilo que Deus ainda vai fazer nas nossas vidas? Amém, igreja? É uma palavra de meditação. É uma palavra onde nós como igreja precisamos perceber o que é que nós estamos preparando, como nós estamos nos preparando, o que nós estamos fazendo para a vinda de Jesus. Porque tudo que está acontecendo aqui é passageiro. E o que importa é que vai estar na eternidade. E que nós como igreja nós possamos entender, a saber, existem coisas eternas que nós podemos fazer aqui agora. E essas coisas eternas o Senhor já nos ensinou. Então peçamos a Deus força, discernimento, coragem, irmão.
É preciso ter coragem para fazer as coisas de Deus, porque não é qualquer um que aguenta. E é tão bom ver a mão de Deus sustentando a gente na luta. Às vezes a gente não compreende a luta, mas a gente sabe que Ele tem sustentado. Então que nesse tempo, meditem em nome de Jesus. Eu não estou dizendo para olhar o que o vizinho da direita ou da esquerda está fazendo, não, irmão. É eu, Kátia. O que eu estou fazendo para o novo que há de vir? O que eu estou fazendo para receber o noivo? O que eu estou fazendo para quando Jesus voltar? Como eu estou vivendo a minha vida? Como eu estou agindo? Como eu estou fazendo? E queridos, assim, é maçante, porque a nossa carne tem dificuldade de entender coisas simples. E que o ano que se inicia venha a ser algo poderoso, como o Senhor me disse. Um ano de restituição. É um ano de, antes de receber o que Deus vai restituir, é tempo de edificar o altar para receber a restituição do Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. E eu gostaria que você orasse comigo, irmão. Para que nós pudéssemos entender que nós não podemos deixar passar desapercebido a presença do Senhor. Nós não podemos não saber falar de quem é esse Deus, que nós tenhamos a firmeza de João Batista, de dizer: eu não sou o Cristo, mas Ele é aquele que eu testifiquei, que virá depois de mim, e Ele foi antes de mim. E hoje nós podemos testificar: eu sou filha do Deus vivo, filho do Deus vivo. Eu sou aquele que Ele escolheu, e eu sou o que Ele disse que eu sou. Senhor, Deus, Pai querido, eu sei que o Senhor se fez presente aqui neste lugar nessa noite. Deus, e nós queremos te agradecer por esta palavra, ao qual, Pai, nós precisamos nos preparar para o que o Senhor há de fazer, da maneira que o Senhor virá. Nós não sabemos do dia nem a hora, como diz a sua palavra, mas que a cada dia em que nós estamos gozando de uma vida em que o Senhor tem permitido, que a nossa vida, Pai, ela venha a ser para te adorar, glorificar, exaltar o seu santo nome, em espírito e em verdade, ó Deus. Que o Senhor venha sobre nós com a graça, com a misericórdia, Deus, sobre a vida dos teus filhos, ó Pai, sobre esta igreja. E que nós possamos festejar o nascimento de Jesus, sabendo que Ele veio, sabendo que Ele nos livrou e nos salvou do pecado, mas sabendo que Ele vai voltar, porque Ele vive e reina no trono de Deus, e a mão poderosa do Eterno é sobre nós, e nós podemos crer, porque acreditamos no que diz a Tua palavra. É o que oramos, Pai, crendo, e que nós vamos vencer a fraqueza da nossa carne, e poderemos viver de acordo com a Tua vontade, porque a Tua destra é conosco em todo o tempo. É o que oramos, agradecendo, exaltando e glorificando o Teu santo nome, Jesus. Amém? Amém? Amém, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.